Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, na Renascença, um espaço reservado para debater a atualidade em Portugal e no mundo. Este sábado, a partir de um novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Identidades Religiosas na área metropolitana de Lisboa, uma espécie de laboratório em torno da capital sobre a diversidade religiosa em Portugal. Nossos convidados, o coordenador do estudo, o antropólogo Alfredo Teixeira, diretor do Instituto de Estudos de Religião da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, já foi nosso convidado aqui num programa anterior, e o padre José Maria Brito, diretor do Gabinete de Comunicação dos Jesuítas e do Ponto SJ, o portal dos Jesuítas em Portugal. Vamos conhecer o essencial deste estudo e, sobretudo, interpretá-lo, um estudo desenvolvido pelo Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, com a colaboração do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, vai acompanhar-nos nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Antes de falarmos, vamos naturalmente situar um pouco os nossos ouvintes em relação ao que o estudo diz, em termos muito sintéticos. Basicamente é um documento que nos retoma a ideia de que Lisboa, ou Grande Lisboa, é o local de maior diversidade religiosa no nosso país. 55% da população declara-se católica, 35% afirma não pertencer a nenhuma religião, onde estão os ditos crentes sem religião, os ateus e os agnósticos. Só depois vêm, em termos de população, muito mais abaixo, primeiro os evangélicos e depois ainda muito mais abaixo as testemunhas de Jeová, muçulmanos e budistas, entre outras denominações. Metade dos inquiridos não mudou a sua posição religiosa ao longo da vida, 24% deixou de ser praticante, mas continua a acreditar. A população integrada em grupos minoritários de matriz cristã é preponderante em áreas mais periféricas e fora da cidade de Lisboa. A maior parte dos não cristãos está sobretudo na zona norte do Tejo. 71% dos católicos vivem há mais de 10 anos no local atual de residência. Quanto às práticas de fim de semana, a participação num ato religioso tem a mesma preponderância que opções como passar o fim de semana fora ou fazer desporto, 11,4%. 49,3% dos que responderam a este inquérito apresentam uma prática regular de oração e nos católicos 15,8% declaram ir uma vez por semana ao culto. 67% da população crente pertencente a uma religião frequenta lugares de culto na sua área de residência. Quanto à discriminação religiosa, 91% dos crentes inquiridos têm a percepção de nunca ter sofrido qualquer tipo de discriminação. Os crentes sem religião, no que diz respeito aos seus valores e às crenças, estão mais próximos dos pertencentes a uma religião do que propriamente aos não crentes. Um dado interessante sobre a eutanásia: 70,3% dos respondentes consideram a eutanásia aceitável dentro de certos limites. São apenas alguns dados deste estudo que vamos abordar nesta conversa. Eu começo por um dos talvez menos destacados, mas que me interessa para começar este programa, Alfredo Teixeira. A religião interessa a muitos, porque somente 8,8% dos agnósticos e 7,2% dos crentes sem religião declaram não se interessam por religião. Ou seja, e aliás está nesta conclusão do estudo, se estamos constantemente a falar do declínio da prática, até da fé, digamos assim, sobretudo na Europa, a verdade é que isto quer dizer que a religião interessa como tema de conversa, de debate, ou de algum tipo de interesse. Esta é a principal conclusão? Bom, de facto, nós quando abordamos a religião na sociedade não podemos ter nunca um olhar único, porque de alguma forma estamos a falar de um fenómeno muito complexo e às vezes podemos dizer dele quase coisas inversas. E neste caso, tanto podemos dizer de facto, e o estudo mostra isso, que, enfim, a questão religiosa não habita extraordinariamente a interlocução cotidiana, aquilo que é, enfim, as zonas de conversa, enfim, no trabalho, noutros contextos sociais mais alargados. Mas isso não quer dizer que não haja uma percepção clara de que a religião faz parte da agenda, enfim, contemporânea e que para compreender aquilo que vivemos hoje precisamos de facto ter uma determinada chave de leitura religiosa para os próprios problemas do mundo. E nesse sentido eu penso que esses números que referiu dão conta disso. Dão conta que de facto mesmo as pessoas que, sob o ponto de vista da sua vivência,
possam estar longe da religião. Isso não quer dizer que, sob o ponto de vista da inteligência que têm do mundo, do que se passa na sociedade, não mobilizem, de facto, o interesse pela religião. Qual é a sua percepção sobre o interesse sobre a religião dos inquiridos em termos globais? Porque aqui os inquiridos não são só os crentes, são também os ateus e agnósticos. Eu acho que a minha impressão ao ver este estudo e ao também poder analisá-lo um pouco é que realmente se percebe que esta é uma dimensão que faz parte do humano e por isso que interessa naturalmente às pessoas, não é? Sobretudo esta questão, dois dos dados do estudo, não é? Esta questão de haver um grupo de pessoas que se considera crentes em religião, ou seja, por isso a dimensão da fé, a dimensão espiritual toca a vida das pessoas do modo concreto e este número, de acordo com os dados que foram revelados, diz-nos que se consolidou e aumentou um pouco relativamente a outros estudos. E por outro lado também haver aqui um número bastante considerável, não é, das pessoas que foram inquiridas que diz rezar com alguma regularidade. Não é? Portanto, são dados que mostram que na vivência das pessoas, no modo como as pessoas vão procurando também lidar com as questões da sua vida, com as questões do sentido, que esta é uma dimensão da vida a que elas apelam ou que sentem de alguma forma que é tocada por aquilo que lhes vai acontecendo. Enfim, nisso acho que o estudo nos permite. Claro que depois há aqui todas questões muito, muito diversas. A maneira como cada um vive esta experiência é muito plural. Mesmo dentro da vivência do grupo maioritário, que é a fé católica, percebe-se que existe essa pluralidade. Não é? E acho que estes estudos, não é? E acho que é muito bom que possamos ter acesso a este tipo de estudos, porque se por um lado pode parecer que sobrevoamos assim uma cidade por cima, não é? Portanto, quase uma vista aérea sobre a realidade, por outro, a verdade é que eles nos interpelam a perceber também mais a realidade concreta das pessoas. Não é? E acho que isso é um excelente estímulo, e numa altura em que tantas vezes se extrapolam conclusões sem serem baseadas em estudos rigorosos, acho que é muito importante, e ainda bem que temos este estudo para refletir e para conversar. Alfredo Teixeira, vamos aí aos crentes sem religião, que me parece também ser algo muito interessante para trazermos aqui. Mas quem são estes crentes sem religião? Conseguimos perceber os seus trajetos, a sua trajetória? Eu gostaria de cruzar isto com outro dado do estudo, pode estar relacionado, se entendermos que esse crente sem religião foi alguém que saiu de uma prática religiosa, mas mantém-se como crente, lembrando que, também como no estudo nos mostra, a maior parte desta população inquirida até conheceu algum tipo de ensino religioso na escola, 2/3. 2/3 da amostra tinha pai católico na infância, 3/4 mãe católica na infância, mas em indivíduos sem religião também se nota essa ascendência. Não, de facto, Portugal tem, sob esse ponto de vista, algumas características interessantes, mesmo quando comparamos a sociedade portuguesa com outras sociedades europeias. Portugal viveu uma tradicionalidade religiosa estrutural em que o catolicismo construiu uma aliança forte com muitos dinamismos socioculturais na nossa sociedade até muito tarde. E, portanto, nós nos anos 60 e nos anos 70 ainda, tínhamos um país que, sob o ponto de vista das vivências religiosas, tirando, enfim, os grandes espaços urbanos, enfim, tirando algumas exceções, de facto tínhamos um tipo de identificação religiosa muito tradicional. É aquilo que eu às vezes chamo uma espécie de religião do Deus da nossa terra. E o que acontece a seguir, de facto, é uma transformação muito rápida. Em muitos casos, transformações que noutros contextos europeus aconteceram a partir do final do século XIX, enfim, com o percurso pós-industrial dessas sociedades. Em Portugal, essa destradicionalização religiosa acontece já na segunda metade do século XX e, sobretudo, a partir dos anos 70. O que quer dizer que tivemos, sob o ponto de vista geracional, transformações muito aceleradas. E o que é próprio das transformações muito aceleradas é que, em certa medida, elas são bastante desestruturantes das identidades. E, portanto, de facto, boa parte destes crentes sem religião, sob o ponto de vista sociológico, nós poderíamos dizer que são uma espécie de última periferia católica. Porque eles, de facto, eles não se tornaram necessariamente não praticantes. Alguns deles vêm de famílias que, tendo essa identidade cultural,
Em todo o caso, não eram necessariamente já famílias que tivessem uma forte vinculação à prática religiosa. Sim? Eu só gostava de tentar clarificar isso, porque um católico com pouca prática, Sim. portanto, nos outros itens em relação ao culto e à oração, enquadra-se como católico e não Sim. como um crente sem religião. Sim, claro. Ou seja, quando eu estou a chamar uma última periferia católica, é uma interpretação sob o ponto de vista sociológico. Eles não se classificam assim. Aliás, esta categoria foi introduzida neste tipo de estudos precisamente nestes inquéritos da Universidade Católica em 99. Mesmo os outros estudos internacionais que conhecemos e que são usados em termos comparativos não usam habitualmente ainda esta categoria. E o que esta categoria fez, e é o terceiro estudo que fazemos usando esta categoria, o que esta categoria fez é promover um certo esclarecimento das próprias identidades, porque reparem, por vezes nós esquecemos isto, quando nós aplicamos um questionário deste tipo no terreno, o que acontece sempre é que as pessoas tendem a ajustar-se às categorias propostas, ou seja, as categorias nunca são nunca são totalmente exaustivas em relação à diversidade social. As sociedades são ainda mais diversas do que isto que nós conseguimos mostrar. E, portanto, as pessoas ajustam-se. Ora, o que é que acontecia com estas pessoas? Tendencialmente, estas pessoas não se tornaram necessariamente não crentes. Ou seja, não se identificam facilmente com uma posição de agnóstico ou ateu ou indiferente. Não se converteram a outra religião. Mas, de facto, também não têm uma vivência que lhes permita autorrepresentar-se como pertencentes a um espaço que é o do catolicismo. Padre José Maria Brito, conhece alguns destes crentes sem religião? Sim, alguns, pelo menos, enfim, está aqui a pensar, é uma pergunta um bocado de surpresa, mas pessoas que têm, sobretudo, talvez não exatamente assim, que se declarem sem religião, pelo menos no contacto mais diário, mas claramente crentes que assumem uma vivência muito autónoma da sua fé, se quisermos, não é? Portanto, que é um dos dados que me parece que também está muito presente no estudo. Crentes autónomos da sua fé, foi a sua frase. Sim, crentes que vivem a sua fé, mas que têm uma maior autonomia hoje face àquilo que podia ser o peso da autoridade, nomeadamente da autoridade eclesiástica, não é? No modo como vivem a sua fé. Isto mesmo dentro dos próprios católicos. Uma fé hiper-privada. Enfim, eu acho que pode haver alguma parte disso que significa isso, mas não necessariamente. Ou seja, acho que aqui, como é óbvio, dentro da autonomia podem caber várias experiências e vivências dessa autonomia, não é? Mas quando nós percebemos um dos dados, não é? Que apenas 1,4% dos crentes considera como obrigatório o participar no culto, mesmo aqueles que o fazem regularmente, não é? Percebe-se que há aqui uma personalização da vivência da fé e menos alguma coisa que esteja associada ou uma tradição ou uma prática tão enraizada do ponto de vista familiar, embora naturalmente que isso continue a influenciar. Não é? E creio que isso é um dado importante deste estudo. Não é? Perceber que a fé hoje, independentemente das pessoas estarem ou não estarem ligadas a uma comunidade concreta onde expressam a sua fé, é percebida e vivida de um modo mais livre e autónomo, se quisermos, face àquilo que poderia ser a autoridade. As pessoas reconfiguram a sua experiência religiosa a partir das suas experiências do dia-a-dia, a partir daquilo que vivem e sentem-se, se quisermos, de alguma forma legitimadas para, em algumas coisas, dissentirem daquilo que é a proposta mais institucional das comunidades, das igrejas a que estão ligadas. Mas não é? a proposta que diz institucional é aquela que é basicamente veiculada à ideia de uma fé vivida em comunidade e a importância desses momentos. Aliás, se encontrarmos noutras partes do estudo, percebemos que o culto traz resiliência à própria comunidade religiosa, até, por exemplo, na denominação evangélica. Mas, desse ponto de vista, se o culto aproxima, algo tem que ser feito para que o culto traga mais ovelhas a este rebanho? Se calhar não fui capaz de ser claro, mas o meu ponto, quando eu falo de autonomia, não falo necessariamente de vivência individual da fé. A pessoa pode participar no culto e pode estar ligada a uma comunidade e ainda assim a vivência que tem da fé
é mais autónoma porque passa mais pela sua própria consciência, pelo seu próprio discernimento, e por isso aquilo que ouve, que escuta como proposta de fé, é mais filtrado, não, e não tão, se calhar, aplicado de um modo imediato como poderia ser noutros momentos à sua vida concreta. Pronto, eu não sei se isto faz algum sentido, se não, enfim, vá-me corrigindo, porque eu aqui estou um bocadinho mais curioso. Como é que se procura então essa eventual ovelha perdida, a 100ª do rebanho? Eu acho que é, primeiro, levando a sério dados como aqueles que nos são revelados por este estudo. Ou seja, percebendo em que mundo é que estamos, qual é que é a estrutura e a vivência que as pessoas hoje têm da fé, quais são os problemas das pessoas, de que forma é que as pessoas vivem a sua relação com o trabalho, a sua relação com a amizade, e não ignorar isto. Ou seja, quando por exemplo, este estudo dá-nos um dado do número de católicos que, em certos casos, aceitariam a eutanásia. É um número muito relevante. É um número muito... Quase 7 em cada 10 católicos. É muito, muito relevante este dado. Isto não altera em nada aquilo que, no meu caso, é a minha posição relativamente a este tema, mas eu não posso ignorar esta realidade e tentar compreender o que é que está por trás desta realidade, sem começar imediatamente por fazer juízos valorativos sobre estas pessoas não deviam cá estar ou o que seja, não é? Porque isso não nos resolve nenhum problema, nem nos faz compreender as pessoas, nem colocar-nos numa atitude de perceber que ânsias, que problemas de vida, que contextos de vida é que estão por trás das pessoas chegarem a esta opção e tomarem esta decisão, não é? Pronto. Porque acho que se a nossa primeira reação diante deste número é de alguma forma, o julgarmos as pessoas que terão feito esta escolha, que terão dito isto no inquérito, acho que estamos, se calhar, a perder a oportunidade de ir ao encontro delas e de perceber o que está por trás desta opção. Isto não tem nada a ver com deixarmos de propor aquilo que propomos. Ou seja, acho que aí são coisas completamente diferentes. Uma coisa é a atitude que eu tenho diante de uma pessoa que tem resistências à minha proposta, outra coisa é a proposta em si. Não é? Acho que são elementos diferentes. E nós muitas vezes tendemos a confundir estas coisas. Não é? E acho que é uma das chamadas importantes deste tipo de estudos, é justamente ajudar-nos a fazer estas distinções no modo como nos situamos diante dos crentes e dos não crentes também. Gostava de ouvir também sobre esta questão. Este dado da eutanásia é também relevante, e é que estamos a juntar a questão também do culto como fator que pode agregar a comunidade. Sim, em relação à eutanásia, o número só espanta, enfim, em certa medida, porque, enfim, se compararmos estes dados com outros que obtemos, enfim, estudos similares na Europa, de uma forma geral, quando a pergunta é posta com esta simplicidade, as pessoas tendem globalmente, a partir, porventura, da sua experiência de sofrimento, a partir da experiência de sofrimento de outros, tendem a ver este como um cenário, porventura, possível, viável em determinadas circunstâncias, não é? Em determinadas circunstâncias, porque é esse o enunciado que as pessoas colocam. Portanto, aqui, eu penso que de facto a relação com este tópico é uma relação bastante construída a partir de uma certa relação com o sofrimento e com penso eu, uma questão cultural que importa pensar. Nós temos uma linguagem difícil acerca do sofrimento, temos nós, cultura europeia, agora estou a falar de uma forma um bocadinho mais ampla, para além da própria sociedade portuguesa, há uma dificuldade em integrar nas nossas lógicas do cotidiano, na nossa própria consciência do que é família, por exemplo, experimentar o que é o sofrimento. Reparem numa coisa tão simples quanto este fenómeno muito recente de retirarmos as crianças de cerimónias fúnebres, retiramos as crianças da visita aos avós quando já estão, por exemplo, institucionalizados num período, enfim, bastante difícil e normalmente isto é um sintoma de que nós retiramos as crianças de determinados contextos sociais quando não sabemos falar sobre esses contextos com elas. E, portanto, é uma questão de comunicação?
Não, é uma questão cultural, é uma questão mais ampla que a questão comunicativa, não é? É uma questão cultural e, portanto, isso depois reflete-se nestes contextos. Ou seja, o que é que eu acho importante? O que é que este dado implica? Implica que nós temos que conversar, de facto, sobre isto. Nós temos, e não é só na altura em que um Parlamento traz esta questão para a agenda. Exatamente. É? Nós temos que conversar com as pessoas sobre estas questões que são centrais, de facto, na nossa própria cultura. Eu acho que aqui há uns anos um jesuíta que morreu e que já morreu, que foi há uns anos, que era o Michael Paul Gallagher, irlandês. Ele escreveu um livro, enfim, não houve tradução em português desse livro, mas era uma poética humana da fé, qualquer coisa como esse género. E ele dizia, né, as portas de entrada da fé são os lugares mais humanos, né, da amizade, as desilusões que nós temos na vida. Então, eu acho que uma das coisas que estes estudos nos podem ajudar é perceber que a dimensão religiosa está ligada àquilo que é o nosso mais cotidiano que possamos viver, não é? Das nossas amizades, as nossas relações, e perceber estas ligações e perceber estes assuntos sobre os quais precisamos de conversar, não é? E que este estudo nos ajuda a uma compreensão de que temas de conversa é que são importantes, acho que realmente é um dado mesmo relevante. Eu queria falar um pouco sobre a oração, porque parece que vai resistindo a essa erosão que temos vindo aqui a falar, como uma chave, talvez eventualmente cultural, algo também de tradição, mas a verdade, e ajude-me, Alfredo Teixeira, só a situar a realidade, porque há aqui dados que mostram que 49,3% apresentam prática regular da oração, e a maior parte das orações são feitas sós, e no final do dia tem inclusivamente este detalhe no estudo. Qual é a força da oração na Grande Lisboa e podemos extrapolar em Portugal? Sim, essa preponderância era já visível no estudo que coordenei em 2011 sobre a amostra para o território continental português e, obviamente, também em 2012 no caso das regiões insulares. De facto, quando nós observamos estes números, eles são substancialmente diferentes quando comparados com os números da prática cultural, digamos. Este contraponto pode ser feito. A prática de oração tem esta característica própria. Ela é, por um lado, extraordinariamente plástica, não é? Ou seja, as pessoas podem rezar em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a partir de qualquer motivo, com qualquer finalidade. Portanto, de alguma maneira, é uma prática extraordinariamente personalizável. E isto tem uma relação imediata com aquilo que falávamos há bocadinho, do problema da autonomia. Aqui a autonomia não é, como sublinhávamos, não é necessariamente privatização, é valorização da dimensão subjetiva, não é? Da capacidade de me apropriar das coisas. E de uma forma geral, não é só oração, de uma forma geral, os comportamentos religiosos que são mais persistentes são aqueles que podem ser mais moldados pelo próprio indivíduo nas suas vidas, na sua biografia. E por isso é que, no fundo, assim, exagerando, toda a gente reza, porque toda a gente tem qualquer momento em que precisa de abrir uma brecha na sua vida para estabelecer um diálogo com alguma coisa que está para além dele e o pode planificar. Se repararmos bem, depois quando se observar com mais detalhe esses estudos, até alguns não crentes rezam. E os crentes sem religião rezam? Sim, com certeza. Esses mais ainda. Porque também é preciso desmontarmos um bocadinho a ideia de uma espécie de que nós somos uma espécie de existência totalmente coerente, racionalmente coerente em todas as nossas dimensões e que as pessoas têm uma existência de alguma forma que se explica por A mais B de uma forma assim tão clara. Mesmo a pessoa que se diz não crente, que quando responde a um questionário deste género e tem um conjunto de categorias e acha que esta é a que se ajusta mais à sua personalidade, mesmo a pessoa dessas, não quer dizer que em momentos da sua vida não se abra a qualquer tipo de comportamento religioso, como também os crentes terão com certeza muitos momentos da sua vida em que se calhar, podíamos dizer, não acreditam.
Portanto, a vida é um bocadinho mais complexa do que, enfim, este tipo de etiquetagem que eventualmente queremos construir. Eu acho mesmo interessante isto estás a dizer, professor Alfredo Teixeira, porque acho que nós temos muitas vezes a tendência de querer as coisas muito a branco e negro, não é? E que as coisas sejam uma realidade quase muito dualística na maneira de perceber a realidade, não é? E a realidade está cheia de tons de cinzento e de mais do que tons de cinzento. E é evidente que há momentos de escuridão, há momentos em que nós sentimos a necessidade de algum modo, suspender até as nossas dúvidas para poder continuar, não é? Enfim, vou contar aqui, não é que isto se calhar seja o tipo de programa mais comum que isso aconteça, mas uma pequena experiência pessoal que tive da minha vivência de fé. O meu pai morreu relativamente pouco tempo antes de eu ser ordenado padre, não é? E isso obrigou-me a quase uma... Eu disse, eu neste momento não posso estar, quando estou a uns meses ser ordenado, não é agora que eu vou pôr toda a minha história em causa porque estou a passar por esta situação. Tive que fazer ali uma suspensão quase do luto, quase uma forma... quase uma opção de suspender o luto para poder não estar a pôr tudo em causa num momento em que me aproximava da ordenação. Não deixei de viver com menos verdade, nem menos alegria o momento da minha ordenação sacerdotal e depois o momento da celebração da minha primeira missa. Mas são momentos em que nós passamos por momentos de escuridão, em que colocamos as coisas em causa e creio que essa vivência é mesmo importante que todas estas investigações, todos esses estudos nos ajudem a lidar com ela e a perceber essa diversidade e essa pluralidade, não é? E esta ideia de, por exemplo, que as pessoas rezam mais ao final do dia, não é? Pois agora, quando estava a ouvir o professor Alfredo, lembramos agora já era capaz de responder à pergunta que me fez há bocado, se tinha algum amigo que... Afinal tem. Sim. Não, é que ainda por cima, por causa desta questão das orações ao final do dia, é justamente uma pessoa que me apresentou uma aplicação, por acaso, de jesuítas americanos que eu não conhecia, com várias propostas de exame de consciência para o final do dia, conforme mais ou menos... O ambiente em que estamos mais bem dispostos, mais mal dispostos. Há uma proposta quase para cada humor, para cada tipo de humor, uma proposta específica de exame de consciência. E é muito engraçado que seja esta pessoa que diz, às vezes entra numa igreja para rezar e de facto não se identifica com nenhuma religião. E tem uma vivência e uma sabedoria espiritual que se percebe na vida desta pessoa que, para mim, é muito interpeladora e que mexe muito comigo. Não é? Da mesma forma, não é linear pegar neste caldo ligado à oração para transferi-lo para a frequência de culto. Quer dizer, não é uma transferência linear. Nem a transferência, nem do culto, nem depois tudo o que está associado ao culto, a prática dos sacramentos e tudo isso. Não é? As coisas não há uma transferência. O que nós percebemos, não é que, de algum modo, as pessoas fazem a experiência do seu limite, da sua própria contingência, da sua própria fragilidade, também da alegria que às vezes desborda, da imensidão das coisas com que se deparam, sejam de coisas extraordinariamente belas ou de coisas extraordinariamente exigentes e difíceis, e que isso é para elas uma porta de se perguntarem sobre o sentido, sobre o que pode haver mais do que aquilo que nós vivemos. Isso realmente acontece com todos, não é? Enfim, quando se começou aqui há uns anos a falar da questão da secularização, da laicização, enfim, sei agora estar a ser muito correto na utilização destes termos, eu creio que muitas vezes uma das dificuldades que nós temos é que a grande secularização, mais que aqui o ter ou não ter fé, é quando a cultura começa a secularizar as perguntas mais fundamentais da vida, não é? Quando a cultura, de alguma forma, nos adormece a pergunta pelo sentido daquilo que fazemos, a pergunta... Um bocadinho aquilo que dizia agora o professor Alfredo, não é? Quando nós começamos a criar cápsulas, por exemplo, à volta da experiência da morte, não é? Deixamos-nos perguntar o que é que isto significa, que sentido é que isto tem, quando nós começamos a ser assim um bocadinho, se calhar, a ser demasiado higiênicos na maneira como lidamos com uma série de questões, seja a questão do sofrimento, seja a questão da morte, a questão das rupturas ou a dificuldade que temos de enfrentar os conflitos e rapidamente saltamos do conflito para a ruptura, não é? Eu lembro-me do Bauman numa coisa sobre as redes sociais, dizia, é muito fácil, não é? Quando me chatei com uma pessoa, desamigo a pessoa no Facebook e o problema está resolvido. Ora, a nossa vivência humana é um bocadinho mais densa do que isto, não é? E
E esta necessidade da oração também nos fala um bocadinho da densidade da experiência humana, que às vezes pode estar camuflada, mas quando nós vamos lá ao fundo, encontramos dados que nos revelam. É impossível negar aquilo que é profundo em nós, não é? Alfredo Teixeira, ainda isto é muito fascinante, estes tópicos, e é difícil limitar o programa, mas há aqui um lado que eu penso que também não escapa talvez aos nossos debates, que tem a ver com o próprio terreno de estudo. A área metropolitana de Lisboa, que é bastante abrangente do ponto de vista geográfico neste estudo, quando falamos de uma maneira superficial sobre a área metropolitana de Lisboa e da Grande Lisboa, muitas vezes vamos para um discurso de uma certa falta de vizinhança, de uma certa solidão que acompanha desenraizamento. A verdade é que, por exemplo, este estudo mostra a importância da localização. Os cultos florescem em torno das comunidades onde as pessoas lá vivem, no seu bairro. Ao fim de 10 anos já têm provavelmente o seu local, a sua igreja mais próxima, tal como têm outras posições. Aquilo que eu coloco é, não há assim tanta mobilidade, ou seja, há uma estabilização ou não? Ou há ainda uma mutação nestas zonas, por exemplo, em torno da Grande Lisboa, as pessoas que saíram de Lisboa e foram viver para a periferia? Está estabilizado até do ponto de vista dos movimentos relacionados com a religião? Há novas centralidades, há pessoas que se calhar já mudaram para essas zonas há 15 anos e ali se estabeleceram e encontraram aí a sua nova comunidade, até do ponto de vista da religião. Pois, de facto, talvez uma das questões mais interessantes de estudo hoje diga respeito a estas relações que se podem estabelecer entre a própria experiência religiosa e as práticas do território. De facto, em termos gerais, quando fazemos a tal leitura, enfim, aérea desta região, nós podemos dizer que a prática de frequência de uma comunidade é essencialmente uma prática de proximidade. É claro que nisso, nessa amostragem, tem muita influência toda a área periurbana. Ou seja, se nós nos centrássemos o olhar apenas na cidade, Lisboa cidade, aí teríamos um retrato um bocadinho diferente. Eu diria até bastante contrastante. Agora, quando saímos deste espaço, nós temos condições de mobilidade totalmente diferentes, não é? Porque, de facto, a mobilidade humana tem a ver com coisas muito práticas, que é ter acesso a transportes, ter dinheiro para meter gasolina num carro, ter onde estacionar um carro. Portanto, são determinações práticas que afetam a vida das pessoas. Quando há uns anos eu desenvolvi um estudo sobre uma paróquia da cidade de Lisboa, um estudo de caráter etnográfico, enfim, um estudo com uma imersão, enfim, ao longo de quase 4 anos, portanto, um estudo em profundidade, eu verificava que, por exemplo, os residentes, aqueles que praticavam a paróquia e eram de facto residentes no território, eram os mais pobres e os mais velhos, precisamente aqueles que têm menos condições de mobilidade. E, portanto, de facto, ter uma prática de proximidade diz duas coisas. Diz, por um lado, que porventura a prática religiosa se estabelece tendencialmente havendo condições para isso, numa lógica de proximidade, não é? De fortalecimento das relações de vizinhança, comunitárias e outras, mas que em todo o caso, como noutras coisas na vida, algumas escolhas dependem das condições económicas das pessoas e do acesso que elas têm, enfim, a um conjunto de bens. E, portanto, escolher ir para uma paróquia que fica do outro lado da cidade, em muitos casos, implica também ter determinadas condições pessoais para o fazer. Não é? Certo. E, portanto, há aqui... Isso é muito dentro da cidade de Lisboa. Sim, de facto, mal saímos daqui, o problema da proximidade impõe-se. Embora, de facto, em relação, por exemplo, às comunidades evangélicas, nós podemos, enfim, é um indício forte neste estudo. Boa parte destes centros de culto que vemos um pouco por toda a cidade, e há zonas da cidade que estão muito povoadas de salas de culto de denominações evangélicas, nós percebemos com clareza que são pessoas que vêm de fora. Sim. Não é? O que remete-nos, para finalizar, para esta reflexão em torno do pastor que tem que ir ter com as pessoas onde elas estão,
independentemente das condições que elas existam. Ou seja, eu quero colocar assim em particular a questão de também reconfigura a forma como a ligação entre o padre, a paróquia e os paroquianos poderá acontecer nesta linguagem suburbana ou até, em alguns casos até bastante rústico, digamos assim, em torno da Grande Lisboa. Sim, eu tenho a experiência de viver agora mais até só durante o fim de semana ali em Almada, pronto, ali na zona de Pragal Caparica, onde há de facto uma vivência desta realidade suburbana com imensas dificuldades económicas e sociais, e realmente as pessoas que praticam ali são pessoas ali daqueles bairros ali, mas sim, eu acho que implica também muito a nossa capacidade de irmos ao encontro das pessoas também que não vão à paróquia, porque objetivamente naquela realidade as pessoas que vão à paróquia, e depois ali naquela zona há também muitos outros cultos evangélicos também. É a tal igreja em saída de que fala o Papa Francisco. Isso acho que é muito importante, não é? Pode ser só a visita a um doente, mas pode ser muitas outras coisas, não é? Como é que nós, por exemplo, que é uma preocupação que temos no trabalho que estamos agora a fazer também no âmbito da nossa presença ali naquela zona, como é que se vai ao encontro dos jovens ali nos 15, 16 anos e se nos aproximamos dele, não por causa da religião, mas para compreendermos a vida deles, e como é que fazemos uma primeira aproximação que não tem que ser imediatamente uma aproximação de uma evangelização direta, mas sim de partir daquilo que é a realidade das pessoas, as suas preocupações, as suas inquietações. Porque se nós vamos ao encontro destas pessoas e as ajudamos a dar ali a volta a alguns das dificuldades que têm, se as ajudamos, por exemplo, a fazer a experiência da gratidão, né? e de serem agradecidas pela vida, independentemente do contexto em que vivem, então a partir daí é possível começar a transformar a vida das pessoas e elas abrirem-se nomeadamente à experiência religiosa. E há depois aqui um lado paradoxal que dava um outro debate, já não vamos ter tempo, que mostra que a esmagadora maioria dos inquiridos nem consegue responder se beneficiou ou não de alguma atividade ou apoio das igrejas ou outras comunidades religiosas, e não foi nos últimos 20 anos, foi nos últimos 2 anos. É o que está neste estudo, isto também merecia outra reflexão. Para terminar, alguma sugestão de leitura adicional em relação a estes temas, Alfredo Teixeira? Enfim, eu te trago aqui uma sugestão, enfim, que tem que ver, obviamente, com a nossa experiência religiosa em termos culturais, mas trata-se da saída do primeiro tomo do volume 4 da Bíblia, traduzida pelo Frederico Lourenço. E porquê é que eu o escolho? Bom, antes de mais, porque este volume traz-nos uma literatura que eu particularmente gosto, enfim, os livros sapienciais, que têm uma dimensão de universalidade muito grande, são, sob esse ponto de vista, as páginas mais ecuménicas da Bíblia, enfim, o pessimismo desassombrado do Eclesiastes, não é? Essa dimensão erótica e espiritual do Cântico dos Cânticos, a revolta de Jó, enfim, a filosofia e o pensamento no livro da sabedoria, enfim, tudo isso faz deste livro um livro aberto a todos. E o facto de ser traduzido por alguém que não vem, enfim, de dentro da Igreja, não vem de dentro dos itinerários habituais de construção da própria tradução, a meu ver, traz a Bíblia para o centro da cultura e abre-a a todos os olhares. Eu acho que todos ganhamos com isso. Padre José Maria Brito. Muito bem, então assim 2 rápidas propostas. A primeira, por acaso, 2 jesuítas, enfim, não fiz um esforço grande, mas aconteceu. A Fé Cristã no Espaço Público, que é um livro publicado recentemente pela Universidade Católica, do padre Domingos Terra, que é professor também na Universidade Católica, numa linguagem muito acessível, mas que nos ajuda a compreender como é que a fé cristã se posiciona no espaço público atual, nos debates atuais. E um outro livro, publicado pela Tenacitas, Saborear e Saber, que é de um jesuíta espanhol, agora este livro traduzido há pouco tempo para português, em que ele pega na experiência de várias tradições religiosas e faz várias meditações. Por isso é um livro que pode ser lido justamente por esta toda... Ou seja, não é um livro confessional nesse sentido. E isso acho que também o torna interessante. São meditações, reflexões
que podem ajudar a alimentar esta profundidade sem a pessoa se identificar necessariamente com esta ou aquela tradição. Padre José Maria Brito, professor Alfredo Teixeira, muito obrigado pela vossa presença neste Da Capa à Contra Capa, onde falámos sobre a religião na área metropolitana de Lisboa, um laboratório, digamos, para o nosso país, a Portugalidade também da fé, que também está expressa nas notas de Mário Laginha que vamos ouvindo aqui neste fecho deste programa de parceria entre a Renascença e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir aos sábados, 9h30 da manhã. Sempre que quiser também pode ouvir de novo em podcast, nas plataformas digitais habituais, no site e na aplicação da Renascença. Um programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outra conversa.